Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro de 2012. Hoje é o dia do professor, um profissional que com o passar do tempo tem se adequado às mudanças da sociedade. A equipe de desenvolvimento de robótica móvel da UFO se prepara para mais um desafio, o 11º Latin American Robot Competition, que acontece em Fortaleza. A nova lei federal que estabelece cotas para as universidades federais deverá ser adotada obrigatoriamente pelas instituições a partir do ano que vem. Mas com isso, como fica o PAAS, o Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior? O diretor de processos seletivos da UFO explica em uma entrevista. Viagens, festas, presentes, material escolar, IPVA e IPTU. Todos estes gastos e mais alguns já começam a chegar daqui a 2 meses. E diante disso, você já preparou o seu planejamento financeiro? Um economista fala sobre o assunto. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Hoje, segunda-feira, 15 de outubro, é o Dia do Professor. A criação da data remete ao ano de 1879, quando o então imperador Dom Pedro I baixou um decreto que criava o ensino elementar no Brasil, um profissional que, com o passar dos tempos, vem se adequando às mudanças da sociedade. É o que você vai ver agora na reportagem de José da Guimar e Davidson Costa. Quem não se lembra da primeira professora? Lembro muito dela, foi uma pessoa muito carinhosa. Ela me acompanhava nas festinhas, ela era muito alegre. Ser mestre é uma profissão que vai além do comprometimento, é uma constante busca pelo saber. Até hoje continuo estudando, terminei o curso de artes visuais na UFO, fiz a especialização e hoje sou aluno do curso de mestrado em educação da UFO. Segundo este professor, para quem está nas salas de aula, os dias são de lutas e conquistas. Não basta apenas o professor ter posse do conhecimento, é preciso também que ele entenda que hoje o ato de ser professor hoje é muito mais do que uma profissão, é uma missão. O professor trabalha com uma difícil responsabilidade. É na sala de aula que se formam as novas gerações. Aqui acontece a construção do conhecimento. Quando você percebe que o aluno consegue andar com as próprias pernas, ter opinião, consegue ser um ser humano íntegro, não simplesmente porque passou no processo seletivo. Acho que isso também é um objetivo importante. Mas quando ele consegue ser um ser humano completo, com ideias e participando da comunidade, ajudando e contribuindo, eu acho que isso deixa qualquer profissional contente. E o perfil do profissional também mudou. Hoje, nada de professores autoritários, castigos e punições. Para atrair a atenção do aluno, as metodologias são diferentes. Se no passado o conhecimento, o professor, ele tinha como ferramenta primeira o autoritarismo, aquele respeito que era pautado, na verdade, quase que no medo, hoje, na verdade, isso mudou. É necessário que o respeito continue, não somente com o professor, com o aluno, mas também do aluno para o professor, mas isso brota, isso nasce quando há admiração, quando realmente o aluno percebe que o professor é apaixonado pelo que faz. Relação amistosa entre alunos e mestres, que segundo esta assessora pedagógica se tornou fundamental. O professor não é apenas um multiplicador, ele mostra os caminhos e o aluno também tem que fazer a parte dele. Hoje a escola pensa num desenvolvimento completo do aluno, em termos de atitude, de procedimento e de conteúdo. Então não basta mais que o professor transmita um conhecimento. Ele precisa mediar esse conhecimento, mediar conflitos dentro da sala e ajudar aqueles jovens, as crianças, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social. Mudança que, segundo o diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, é um reflexo da sociedade atual. Isso decorre, em boa medida, do próprio reposicionamento da escola, do redimensionamento do papel da escola na nossa sociedade. Ou seja, cada vez mais hoje a escola também ela é chamada para contribuir no processo de formação humana das crianças, adolescentes, jovens e adultos, não apenas na sua dimensão cognitiva, na sua dimensão do conhecimento, mas na dimensão da formação humana de uma maneira geral.
Mesmo com a nova lei federal que estabelece cotas para as universidades federais, que deverá ser adotada obrigatoriamente pelas instituições a partir do ano que vem, a UFO deve manter o PAAS, que é o Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o professor Gilmar Cunha, que é diretor de processos seletivos aqui da UFO. Professor Gilmar, mais uma vez, muito obrigado. A primeira coisa eu gostaria de saber é o seguinte: foi decretado, então agora, a partir de agora, é lei que deve ser cumprida mesmo, essa questão das cotas, a partir já do ano que vem, pelas instituições de ensino de todo o país, não é? Boa noite. Boa noite, Kelson. É isso mesmo, você colocou bem que obrigatoriamente as universidades têm que cumprir essa lei, né, que hoje foi publicado no Diário Oficial, o decreto dessa lei, oficializando mesmo e regulamentando essa lei, e nós já montamos uma comissão para discutir essas cotas dentro da universidade. Nós vamos apresentar para o Conselho de Graduação, e o Conselho de Graduação possivelmente deve encaminhar para o Consum, que é o órgão máximo da universidade, e não tem prorrogação de prazo, sabe? Essa lei tem que ser cumprida mesmo, deu 30 dias para as instituições cumprir esse decreto, e nós começamos amanhã uma reunião com o procurador, com a própria comissão que foi montada, para definir esses índices, para que seja colocado tanto no PAES quanto no SISU agora, né, que é o nosso vestibular tradicional. Agora, com relação ao PAES, essa questão, muita gente preocupada se a partir de agora muda alguma coisa, se corre até o risco de acabar com esse processo aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Como que seria a aplicação desta lei neste programa de afirmação no ingresso do ensino superior? E caso eles não aceitem essa proposta de vocês, tem o risco de acabar o PAES aqui na UFO? Olha aqui, essa é uma decisão do Conselho Universitário. Nós acreditamos, da Prograde, que esse seriado ele vai continuar, porque isso é muito bom para o ensino médio, porque o aluno ele já inicia o ensino médio sabendo que ele tem uma avaliação no final do ano. Então ele estuda, não é? Esse conteúdo com mais responsabilidade e vai fazendo essa avaliação gradativa a cada ano até chegar ao terceiro ano do ensino médio. Mas é uma decisão do Conselho Universitário, caso seja definido pelos conselhos, né, uma única forma de ingresso na universidade, a Prograde, a Diretoria de Processos Seletivos, ela vai, como é um órgão executor, ela vai cumprir. Agora, você acredita que isso vai acontecer ou continuaremos com o PAES da mesma forma, só que a partir de agora, com a questão dessa lei inclusa dentro desse programa? Olha, eu quero acreditar que o seriado ele vai continuar, assim como outras instituições também pretendem continuar com o seriado. E o que nós temos que fazer agora é uma adequação, porque nós já temos aí 25% das vagas anuais para esse programa, né, de acesso ao ensino superior, e 50% das vagas dos cursos semestrais. O que nós temos que fazer agora é incluir esses índices, né, conforme o decreto, no PAAS e também nas vagas que serão destinadas ao SISU, que está próximo agora da universidade fazer a assinatura do termo de adesão e colocar quantas vagas que serão disponibilizadas para o SISU, quantas vagas serão disponibilizadas para o PAAS, dentro dessa nova metodologia, né, que é cumprir essa lei e o decreto que foi divulgado hoje. Eu sei que vocês ainda vão se reunir, vocês têm um prazo que foi dado para vocês definirem como é e apresentar essa proposta, mas baseado no que vocês já pensavam que ia acontecer, já dá para se falar na quantidade, a porcentagem que existe para determinados grupos dessas cotas, até mesmo baseado no que já existe no estado de Minas Gerais, por exemplo? Deverá ser olhado, né, o último censo que está divulgado aí do estado de Minas Gerais. Nós temos aí menos de 1%, né, de índios no estado de Minas Gerais, uma média de 9,5% de negros e uma média aí de 22, 23% de pardos. Vai dar uma média aí de 42%, né, num total para esses três grupos, porque a gente soma, né, o índice dessas três classes raciais, né, dos grupos raciais, e eles concorrem entre si. Né? Além disso, nós temos cota também para alunos de escola pública que têm uma renda per capita menor que um salário mínimo e meio, mas também vai ter vaga para alunos de escola pública com renda superior a um salário mínimo e meio. Professor Gilmar, só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte: daqui a quanto tempo a gente vai saber toda a definição para que as pessoas já possam se preparar para o ano que vem, para esse cumprimento dessa lei? Olha, Kelso, sexta-feira agora tem uma reunião no Congrade. Nós já vamos levar a proposta da diretoria e da Prograde
né, que é a proposta da comissão que está estudando essas cotas na universidade, que é presidida pelo professor Zé Rubens. Então, a partir de sexta-feira, nós já temos assim, dados mais concretos em números, quantas vagas serão destinadas para essas classes sociais e raciais. Tá certo. Professor Gilmar, muito obrigado. Volte sempre para divulgar essas informações que são extremamente importantes para quem busca entrar na Universidade Federal de Uberlândia e em qualquer universidade federal do país. Muito obrigado pela entrevista. Volte sempre. Nós é que agradecemos, Kelson. Veja como fica o tempo nesta terça-feira no Triângulo Mineiro. O dia deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. Em Uberlândia, dia ensolarado pela manhã, à tarde e à noite tem a possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 18 e 34 graus. Confira agora a previsão para outras regiões do estado. A terça-feira em Araguari será ensolarada, sem previsão de chuva, a mínima de 16 e a máxima de 33 graus. Em Nova Ponte, tempo quente pela manhã, à tarde e à noite possíveis pancadas de chuva, a mínima de 19 e a máxima de 35 graus. Em Sacramento, o dia amanhece parcialmente nublado, previsão de chuva a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Dia nublado em Unai pela manhã, à tarde e à noite pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. A TV Universitária lamenta o falecimento do professor Elison César Prieto, docente do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Ele faleceu na última sexta-feira, dia 12, vítima de câncer. Elison tinha 32 anos e deixou a esposa Amélia Machado Prieto e os filhos Carlos César e Ana Luísa. Fundador da ONG Instituto República e professor na área de Meio Ambiente e Educação Ambiental, Prieto era graduado em Direito, com atuação em processo legislativo, Direito Urbanístico e Ambiental e doutor em Geografia na área de Planejamento Urbano e Ambiental. Atualmente era coordenador do projeto Campus Glória. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. E já estão abertas as inscrições para o processo de seleção para doutorado do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de outubro no Bloco 1J, Sala 249, das 8 às 16h30, no Campus Santa Mônica. Serão oferecidas até 12 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2013. O resultado final será divulgado no dia 14 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3239 4315 ou no site ppeg.ie.ufo.br. Viagens, festas, presentes, material escolar, IPVA, IPTU. Todos estes gastos e mais alguns já começam a chegar daqui a 2 meses. E diante disso e de tantas contas, você já começou a fazer o seu planejamento financeiro para não entrar nas dívidas? Pois é, para falar sobre este assunto e nos dar importantes dicas, eu converso agora com o Fábio Machado, que é economista. Fábio, muito obrigado pela presença e eu já passo a bola para você. Acima de tudo, de uma maneira geral, realmente as pessoas chegam em dezembro, já estão devendo, já começam um ano novo cheias de dívidas por não planejar? É por aí mesmo, Kelson. A pessoa já chega no fim do ano, antes do fim do ano ela já começa a fazer os seus gastos esperando o 13º, né? E aí chega no fim de ano, onde normalmente os gastos aumentam, mesmo que se tenha o 13º, e a pessoa não faz um planejamento para o começo do ano e pensa só em terminar esse ano e vai consumindo. E aí o orçamento realmente não cabe. Não cabe no bolso, né? No bolso. Você falou a questão do 13º e eu até acrescento, porque muita gente tira férias em janeiro e aí quando você vê na conta no final de dezembro tem 13º e tem o dinheiro, a bolada, digamos assim, das férias. E aí tem uma grana boa na conta e as pessoas acham que aquilo, não, agora eu paguei minhas contas do mês de dezembro e
e agora o resto que sobrar eu vou gastar. E não é bem por aí, até porque você não recebe depois que volta de férias, né? Como é que é essa questão das contas que se deve fazer para a gente não pensar que tem uma bolada boa e gastar tudo à toa? Sem dúvida, a pessoa hoje, o consumidor, ele olha na conta se ele tem um 13º, um dinheiro que vai entrar das férias, ele já começa a gastar antes disso, né? E ele esquece que no começo do ano tem pagamento de IPVA, tem a questão do IPTU, que é no primeiro trimestre também, e além dos outros custos que o consumidor acaba tendo, como por exemplo, alguns reajustes na economia, os preços que são administrados pelo governo, os administrados públicos, eles são reajustados no começo do ano, e a pessoa esquece que vão ter essas contas e que vão ter, talvez, despesas maiores no começo do ano. Material escolar, entre outras coisas. Além de começar a pagar, hoje o crediário é uma forma que a pessoa compra, né, a forma muito utilizada, então a pessoa tem que começar a pagar os presentes de Natal, todos aqueles gastos de fim de ano que eles dividiram em 10, 12 vezes. Então vamos falar da questão das primeiras contas que já chegam, né? São contas que a princípio a gente não precisava nem fazer, mas não tem como deixar o Natal passar em branco, até porque tem essa cultura de se trocar presente, de dar presente, e as primeiras contas que chegam é justamente com o Natal, né? Com as festas de Natal, além, claro, de dar presente, você também tem que juntar um dinheirinho para fazer a ceia, aquela coisa toda. Nessa hora já começam as dívidas, né? Você tem que saber para quem dar presente, comprar o presente. Como é que é isso, você fazer essas contas? É importante a pessoa ter um planejamento. Além das datas comemorativas que tem no fim do ano, que as pessoas normalmente já gastam mais, o Brasil vem passando por um momento de expansão no crédito. É claro que a renda do consumidor também cresceu acima da inflação nos últimos anos. E essa expansão do crédito proporcionou que o brasileiro consumisse produtos que antes não consumiam, pelo menos grande parte deles, da chamada classe C, que teve uma migração de classe muito grande nos últimos anos. E aí, se a pessoa não tiver um planejamento e assumir dívidas que não caibam no orçamento, simplesmente parcelando, ela pode ter talvez um recebimento a mais no começo de janeiro ou no próprio dezembro, no 13º, mas se ela não tiver na ponta do lápis aquele orçamento e aquele planejamento onde ela vai ter uma disciplina de consumo e vai ver que realmente aquelas parcelas que ela está assumindo cabem no bolso, aí realmente o orçamento estoura e algumas contas vão ficar em atraso. Quer dizer, mesmo com o incentivo do governo, reduzindo IPI, melhorando a questão do consumo no mercado interno, tem que ver se realmente, por mais que seja reduzido o preço, será que aquela parcela cabe realmente no orçamento, né? Por aí, os preços, na verdade, o governo tem dado grandes incentivos, até mesmo devido à crise lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, que ainda não se recuperou totalmente. O governo dá incentivos porque o mercado, o Brasil cresce em cima do mercado interno. O Brasil cresce hoje lastreado por esse mercado consumidor crescente, com a expansão do crédito, aumento de renda. E aí o consumidor tem hoje taxas de juros mais baratas, redução em IPI de alguns produtos, como os carros, como eletrodomésticos, móveis. E o governo vem dando incentivos para que incentive o consumo e para que realmente o Brasil cresça em cima disso. Só que a pessoa ela tem que fazer o cálculo da parcela que cabe no orçamento e não simplesmente olhar a taxa de juros que está mais baixa ou o IPI que caiu e o carro está mais barato. Tem que fazer aquele planejamento e ter na ponta do lápis o que ela vai gastar. Tem que fazer o planejamento, mas eu te pergunto, na sua experiência como economista, existe uma porcentagem, um estudo, as pessoas fazem esse planejamento ou isso fica só no desejo de se fazer e nunca faz e entra 2013 cheio de dívidas que vão perdurar o ano todo? Como é que é isso? A maioria das pessoas realmente não tem essa disciplina. Passa por uma questão cultural também, por uma questão de consumo por impulso. Então tem toda uma questão cultural no nosso país que a pessoa não faz planejamento, não tem essa disciplina. E aí, se planejar realmente, falar é fácil, mas fazer muitas vezes se torna difícil. A pessoa tem que começar o quanto antes. É claro que se ela não tem um percentual definido, mas se ela começar lá poupando 5%, 10% da sua renda, se ela começa isso já no começo do ano, ela vai chegar no fim do ano um pouco mais tranquila. Ela vai ter uma poupança além do 13º, do dinheiro das férias. Então, quanto antes ela começar, melhor. Se ela começar já planejando uma poupança de um percentual da renda dela e definir aquilo como meta, a pessoa consegue chegar no fim do ano já com alguma sobra ou com a reserva para gastos aí desse tipo. Qual que seria a sua dica principal para tudo isso que vem no fim do ano? Porque para mim é uma enxurrada de datas junto com impostos, junto com material escolar, as viagens de fim de ano que a gente até esqueceu, porque tem muita gente que além de tudo ainda planeja viajar e aí viaja pensando que vai ser de um jeito, chega lá gasta muito mais no impulso também. Sim. E ainda tem aquelas pessoas que querem, não, chega janeiro, eu vou esperar janeiro para trocar um carro, vou comprar um carro novo. Como é que fica isso tudo, esse tanto de gasto? Qual que é as prioridades que você colocaria numa lista para que se faça um planejamento ideal?
A primeira pessoa tem que colocar na ponta do lápis aqueles gastos que não vai ter como ela fugir, que realmente é IPVA, os gastos de material escolar, alguma coisa nesse sentido. As férias bem planejadas e com um gasto que você consegue colocar no orçamento também, já colocar na ponta do lápis. E isso tudo vai passar também por um momento de que a pessoa não assuma dívidas que não dê conta de pagar. Muita gente vai em busca de um financiamento, ou tem gente que vai entrar no cheque especial, parcelar no cartão de crédito. É importante que não tenha atraso nessas linhas que têm taxas mais altas, como o cheque especial, cartão de crédito, que se a pessoa atrasar vai ter uma dívida ali de 13%, 12%, 10% ao mês para pagar de juros. Então, muitas vezes o dinheiro vai embora com a falta de planejamento, mas acaba que o custo financeiro impacta nas finanças dela ali para frente, como, por exemplo, esses juros de cartão, juros de cheque especial que ela vai pagando e depois realmente a sobra, não vai ter sobra de dinheiro ali para frente. Mas esse planejamento que ela faz, se ela fizer uma planilha, colocar na ponta do lápis, planejar com a família, eu acho que é o ideal para a pessoa ter uma folga a mais aí no começo do ano. E vale lembrar também, né, Fábio, que tem muita gente que precisava pagar as dívidas que já contraiu durante todo o ano do que realmente gastar mais. Ou seja, é ideal que se pegue o 13º salário e uma economia, e antes de pensar em dar presente, viajar e trocar de carro, é melhor pagar as dívidas anteriores. Exatamente, né? Faça um esforço aí pelo menos em um ano, que você vai ver que depois suas finanças vão ficar mais organizadas. A gente está num momento que você pode buscar a taxa de juros mais barata, pagar o cheque especial, o cartão de crédito que porventura estiver devendo e fazer esse planejamento dessa maneira. Abdicar de um consumo de um ano para consumir mais depois ou consumir consciente da próxima vez que chegar essa data aí. Tá certo. Fábio, muito obrigado pelas dicas e a gente espera que com as suas sugestões muita gente saia do vermelho e possa passar um fim de ano mais tranquilo. Com certeza. Muito obrigado, viu? Depois do intervalo tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa no nosso TVU Esportes. A gente volta já. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. E a equipe de desenvolvimento de robótica móvel da Universidade Federal de Uberlândia se prepara para mais um desafio. Eles viajam amanhã para participar do 11º Latin American Robot Competition, que acontece em Fortaleza. Elas estão prontas para atacar o adversário, movimentos que simulam um corpo humano. Esta é Helena, que balança os braços e as pernas. A Roupa é uma jogadora de futebol, que além de caminhar, na hora da competição, vai ter que driblar o adversário. A equipe de robótica móvel da UFO está acertando os últimos detalhes para participar da competição, que reúne estudantes de toda a América Latina. Esta não é a primeira vez que Thomas participa do evento e, segundo ele, a experiência pode contar pontos para um bom resultado. Pelo fato de a gente conhecer vários tipos de robótica diferentes, de motores diferentes, de diferentes tipos de controladores, então a experiência conta muito na hora da competição. De acordo com o professor que acompanha o trabalho da equipe, esta é uma oportunidade para os alunos colocarem em prática os temas discutidos em sala de aula e também uma janela para o mercado de trabalho. Dá oportunidade para os nossos alunos em estarem aplicando conhecimento teórico conjuntamente com os conhecimentos práticos no desenvolvimento de robôs para aplicações do cotidiano. Além disso, nossos alunos têm a oportunidade de estarem em contato com o mercado de trabalho, divulgando o que nós estamos desenvolvendo em tecnologia aqui dentro da nossa universidade. A equipe Edron vai para a competição levando 7 robôs para disputar 4 modalidades. Carolina é a única mulher do grupo de 10 alunos. Claro, além das robôs, que também levam nomes femininos. Na engenharia mesmo, já a maioria é homem, aqui é só a continuação. E tem as robôs, né? Porque o nome delas sempre de menina, para poder fazer essa homenagem à falta de mulheres. O objetivo da equipe é participar no ano que vem do Mundial que acontece na Holanda. Atualmente, nenhuma equipe brasileira conseguiu este feito. E hoje é segunda-feira, dia de TVU Esportes, e quem traz os destaques para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Flamengo no último sábado, jogando fora de casa, e caiu para a 11ª colocação. A Raposa soma 40 pontos e na próxima quarta encara o Corinthians no estádio Melão e, dependendo de outros resultados, pode ganhar até 4 posições na tabela. E após o tropeço na derrota para o Internacional, o Atlético Mineiro venceu ontem por 2-1 o Sport de Recife e voltou à vice-liderança do Brasileirão. Com 59 pontos, o Galo se prepara para enfrentar quarta-feira o Santos na Vila Belmiro. E é campeão! Cerca de 215 alunos da Atlética da Engenharia da Universidade Federal de Uberlândia participaram no fim de semana do Torneio das Engenharias do Centro-Oeste. A delegação uberlandense, convidada a participar da competição em Goiânia, subiu no lugar mais alto do pódio 14 vezes, em 11 modalidades diferentes, e conquistou ainda o segundo lugar em 3 modalidades e um terceiro lugar. Com os resultados, a equipe uberlandense soltou o grito de campeão geral do torneio. E profissionais da imprensa, veículos de comunicação e atletas receberam na última semana o troféu Garra Esportes. Pelo 6º ano consecutivo, a revista Garra Esportes premiou os melhores e maiores do esporte de Uberlândia na semana passada. A cada ano, o troféu Garra Esporte homenageia uma personalidade da cidade, uma maneira de reconhecer e prestigiar a quem de alguma forma contribuiu para o crescimento e a prática esportiva em Uberlândia. Este ano, o homenageado foi o jornalista Luiz Alberto Tomé, comentarista esportivo da TV Universitária e também da Rádio Universitária. Várias equipes, times e profissionais da imprensa receberam a premiação. O time de basquete de Uberlândia assumiu a liderança do Campeonato Mineiro neste fim de semana, depois de jogar contra as 2 equipes do Minas Tênis. Nossa equipe conversou hoje com o técnico Hélio Rubens, que avaliou as partidas e falou sobre o jogo de hoje à noite. A liderança veio depois de 2 vitórias consecutivas jogando aqui em Uberlândia. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o técnico Hélio Rubens. Como que foram esses 2 jogos que aconteceram em Uberlândia e atingindo aí a liderança do Campeonato Mineiro? Pois é, jogos difíceis, jogos equilibrados. A nossa equipe ainda sentindo a ausência de jogadores contundidos, jogadores voltados depois de cirurgia, mas já num sistema tático, num ritmo melhor. E daí as vitórias que nos deram essa liderança, e com isso vamos ter o direito de, nas outras fases, ter um jogo a mais no nosso campo, que é muito importante por causa do apoio da nossa torcida. Bom, daqui a pouquinho nossa equipe enfrenta novamente o Minas. Isso mesmo. O Minas 2 é o último jogo dessa fase de turno e retorno. A partir de aí é que vão iniciar os playoffs em melhor de 3 jogos. Tá, a equipe está bem estruturada, já está pensando aí na vitória do campeonato? Nossa meta é sempre a disputa do título e o objetivo é a conquista dele, né? Mas cada jogo no seu devido tempo, o direcionamento e a concentração em cada jogo, que é o momento que nos pertence, para que a gente tenha absoluto equilíbrio emocional e colocar em prática tudo aquilo que foi programado. Ok, muito obrigada, técnico. Lembrando então que a partida acontece daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no UTC. A partida acontece no ginásio do UTC e tem entrada franca. O TVU Esporte fica por aqui. Mais informações do esporte local e das equipes mineiras no Campeonato Brasileiro você acompanha na próxima quinta-feira. Até lá! Muito obrigado, Amanda Barbosa, que volta na próxima quinta-feira com mais TVU Esportes aqui dentro do nosso telejornal. E com essas notícias, o TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais a partir de 6h30 da noite. É claro que eu espero você. Obrigado pela audiência, uma ótima noite, a gente se vê amanhã.